Você está no Comente Bíblia e esse é o terceiro vídeo desta semana. Nós paramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 26, onde estamos falando sobre a questão dos dons espirituais entregues ao corpo de Cristo, que é a igreja, e a forma como deve ser administrado. Fica comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Então, quando ele vai falar da manifestação dos dons espirituais, ele dá a lista de dons, ele vai falar da formação do corpo, e agora ele não coloca sobre a administração dos dons espirituais, não, ele começa colocando os dons ministeriais. Então, está aí em 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 28, diz assim: na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Prontos. Aí. São geralmente ligados aos evangelistas, né? E realizam milagre. E os que têm dom de curar. Depois, os que têm o dom de prestar ajuda, ou contribuir com liberalidade. Aí começa aqui, no versículo 28, na parte final, diz assim: os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Olha aí, aqui ele está colocando uma ordem existente e ela é coexistente com os dons ministeriais, né? São os dons de manifestação junto com os dons ministeriais. Mas lá em Efésios 4:11 ele vai dizer: é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ok? E aqui você pode identificar então quais dons de manifestação são ligados a essas 5 colunas da igreja, que são os dons ministeriais. Versículo 29, ele começa depois falando novamente agora esses dons ministeriais relacionados ao corpo. Ele diz: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos os dons de realizar milagres, geralmente está ligado a evangelista. Tem todos os dons de curar, né? Profetas, falar em línguas. Todos interpretam. Entretanto, busquem com direção os melhores dons. Ele conclui dizendo para buscar os melhores dons, e ele diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ok? Chegamos ao capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. No versículo 1 diz assim, a importância do amor. O amor como dons de manifestação? Não. O amor aqui, ele é Cristo. Esse amor descrito aqui é Cristo. E esse amor descrito aqui, ele é também colocado lá em Gálatas, né? Paulo escrevendo aos Gálatas, é colocado como fruto do Espírito, tá bom? Mas o fruto do Espírito é, primeiro, o amor. Vamos lá. Coríntios 13:1 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um símbolo que ressoa ou como um prato que retinta. Estou falando do quê? Uma bateria musical. Ou seja, ainda que eu fale, eu tenho a variedade de línguas. Ele começa falando aqui daquilo que deve ser a base, ou aquilo que deve embasar a manifestação dos dons espirituais. Então, eu tenho que ter como base para estas manifestações o fruto do Espírito. A gente só conhece as pessoas se a gente olhar pelos frutos. Foi Jesus que disse isso: pelo fruto o conhecereis. Que fruto? Aqui no caso não é fruto, mas fruto do Espírito é demonstrado, visível, né? Visto em minha vida. Ainda que eu fale variedade de línguas, ainda que eu fale todas as línguas dos homens, de todos os idiomas, e a língua dos anjos aqui é variedade de línguas. Ainda que eu fale em todos os idiomas da terra, de todas as nações do mundo, e ainda que eu fale em todos os idiomas dos anjos, do céu, se eu não tiver amor, certo? Vai ser só barulho. Mas imagine bem, o que ele está dizendo é que vai ficar só o barulho. Muitas línguas, sem amor, ou sem o fruto do Espírito, é só barulho e nada mais. Barulho que não chega a canto nenhum, certo? Versículo 2: ainda que eu tenha um dom de profecia, e depois ele vai colocar aqui como mais excelente, profecia, mas ele está sempre começando
aqui a falar sobre a questão das línguas, né? Ainda que eu tenha um dom de profecias, que é diferente de ser profeta, viu? Porque o profeta é um dom ministerial e aqui a profecia é um dom de manifestação. E eu saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, olha bem, saiba mistérios e conhecimento, está falando do mestre, né? Eu tenha uma fé, aquele dom da fé, capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ou seja, primeiro, se não tiver amor como base, se não tiver fruto do Espírito em minha vida, minha língua estranha e meus idiomas vão ser só barulho vazio. E aí ele relata aqui alguns outros dons. Se não tiver amor, eu nada serei. Ou seja, eu não serei ministro de coisa nenhuma do Senhor. Se eu não tiver fruto do Espírito, eu não vou ser nada diante do Senhor. A base para exercício dos meus dons espirituais é fruto do Espírito, que começa com amor, é o que frutifica em nosso coração. A base para exercício de dons ministeriais, mesma coisa, fruto do Espírito, que aqui é colocado como amor, que é o primeiro que aparece. A primeira coisa que o Espírito Santo frutifica em mim e em você é o amor. Se não tiver esse fruto do Espírito, tanto os dons ministeriais quanto os dons de manifestação, eles serão inúteis, porque primeiro, você não vai ser ministro de coisa nenhuma, e segundo, a sua língua estranha vai ser só barulho, como o barulho de uma bateria musical, ok? No versículo 3 vai dizer assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possui e entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Está isso relacionando com o quê? Com o dom de socorrer ou de contribuir com liberalidade, porque de lá atrás, versículo 28, dom de prestar ajuda. Na verdade, isso é um dever de todo mundo, prestar ajuda, mas tem umas pessoas que receberam de Deus esse dom especial. Eles fazem de coração, eles não são apegados, eles ajudam mesmo, eles contribuem com liberalidade, eles ajudam, né? E aqui está dizendo ainda que você tenha esse dom. Se você não tiver o amor, que deve ser a base para exercer esse dom, né, isso não valerá nada. Vai ser só caridade mesmo e você não vai aproveitar nada para você não. No versículo 4 agora ao 8 vai começar a descrever que amor é esse que tem que ser a base, que amor é esse que tem que ser aquilo que dá embasamento tanto para os meus dons ministeriais, para aquilo que sou, né, como ministro, ou os dons de manifestação do Espírito, tá bom? Vai lá no versículo 4, vai dizer que o amor é paciente. Opa! O amor é bondoso, olha aí. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Ele começa a dizer, o amor é paciente e o amor é bondoso. Essas duas coisas. O fruto do Espírito que aparece em nós é paciente e bondoso. Depois ele passa a dizer o que o amor não é. Para quê? Para contrastar com o amor que nós conhecemos. O amor que nós conhecemos é esse, né? Que inveja, que se vangloria, que se orgulha. Mas esse amor aqui está dizendo, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Continua dizendo no versículo 5. Não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Aí, o versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. E versículo 7, esse amor, esse fruto do Espírito aqui, que aqui é descrito como o próprio Cristo, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E no versículo 8, na primeira parte diz assim, o amor jamais acaba, ou jamais perece. Gente, ainda tem gente que ignora não só essa questão de dons espirituais, mas ignoram verdades como estas que eu estou falando para vocês, né? Esse amor aqui não está relacionado com nenhum de nós. Nosso amor é bem carnal. Por mais que você e eu declaremos o nosso amor por quem quer que seja, por quaisquer pessoas que estejam convivendo conosco, se essas pessoas nos maltratam, o que vai sair como declaração de nosso lado, relacionado a essa pessoa que nos maltratou, é ódio, é rancor, é mágoa, é ressentimento.
Estão entendendo? Então, esse não tem relação direta com aquilo que chamamos de amor, que praticamos como amor, que declaramos ser o nosso amor. Isso aqui está relacionado a Cristo, que é também, coloquei agora há pouco tempo, manifestação de dons do Espírito, ou fruto do Espírito. O que o Espírito, portanto, frutifica em nós é a pessoa do Cristo vivo, é a pessoa aquela nova natureza que foi recriada em Deus. Aquilo lá é o Filho de Deus, né, que foi gerado em mim e que deve aparecer como o fruto do Espírito, do trabalhar contínuo do Espírito em minha vida. Amém? Mesmo que eu seja a pessoa que fala mais em línguas estranhas. Não estou atacando línguas estranhas, não. Quero trazer um entendimento. Aqui diz que se você não tem essa vida no Senhor, né, você vai ser uma pessoa que vai só fazer suado e incomodar os outros, irmão. Não vai ser edificado. Você pode falar alto aí, línguas estranhas, quanto quiser. Se você não tem fruto do Espírito, se você não tem Jesus aparecendo em sua vida de alguma forma como fruto do Espírito, o fruto do produto do trabalho do Espírito Santo em sua vida, isso aí é só carne. Para com isso, bobagem. Agora, vamos seguir aqui em Coríntios 13, versículo 8, diz assim: o amor nunca perece, mas, aí vai falando aqui, que as profecias desaparecerão. Claro, para que conservar a profecia no céu? Não existe necessidade. Línguas cessarão também. Lá ninguém vai falar português não, gente. Conhecimento passará. Por quê? Porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Diz aqui no verso 9, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, fazia tudo que é natural um menino velho fazer, tá? Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É natural isso. Isso é natural. Agora, pois, vemos apenas num reflexo obscuro, né, que é através de um prisma, né? Como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses três, né? A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Espera aí. Fé, essa já não é mais o dom referido lá no início, o dom da fé. Aqui a fé, eu creio que seja fé para ser salvo, né? A fé no Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Permanece a fé. A esperança, por que a esperança permanece? Porque mesmo eu sendo uma pessoa que tem fé, eu também conheço a minha limitação. Então eu tenho uma esperança na glória do Senhor. Eu não tenho como dizer para mim que eu me garanto. Eu me garanto, então eu garanto que eu vou estar no céu. Tenho esperança. Estou fazendo o máximo que eu posso. Mas não depende de mim. Eu sou um ser humano limitado. Ok? E o amor permanece. Mas o maior destes é o amor. Por que o maior destes é o amor? Ora, o amor, queridos, é o fruto do Espírito. Este vai permanecer até o fim. Na verdade, quando nós saímos desse corpo e formos para o corpo 2.0 aí, segundo o apóstolo Paulo, seremos como Jesus, teremos um corpo como o dele. Bom, esse corpo não vai passar mais pela morte, ok? E o amor vai permanecer ali. É o fruto do Espírito, é o resultado do trabalhar do Espírito Santo. É o Jesus vivo, Filho de Deus vivo em mim, ok? Esse aí que permanece. No próximo vídeo a gente dá continuidade, meus queridos, em nome de Jesus.